Você tem trabalhado com educação agora, né? E aí eu queria saber como que foi esse processo, né, de escolha de profissão, né? O que você enxergou na educação como um potencial para você atuar? Então, na verdade, quando eu estava na minha sexta série, eu tive uma aula de ciências que minha professora levou todo mundo para o laboratório e a gente viu célula da cebola. Então, aquilo para mim mudou a minha vida. Eu vou ser bem sincera, quando eu olhei aquela célula no microscópio, eu achei a coisa mais incrível que eu já tinha visto na vida. Já era uma matéria que eu me identificava pra caramba, mas aí eu comecei a me interessar cada vez mais, né? Então, no ensino médio, eu estava decidida ou biologia ou ir para medicina veterinária, né? Porque eu sempre adorei animais, assim, eu gosto mesmo. Daí, por questões de financeiras e tudo mais, a oportunidade que eu tive foi fazer biologia, né? Na faculdade de biologia, eu entrei querendo trabalhar ativamente em alguma ONG, em alguma instituição, né, para ser algo mais assim, para a área de pesquisa mesmo, né. Cheguei a trabalhar, trabalhei com primatas, né, em Itu durante 2 anos, trabalhei com macaco lá, trabalhei com pesquisa de plantas no Instituto Florestal, né. E aí eu tive a oportunidade de também conhecer a sala de aula, né. Então, assim, trabalhando com pesquisa era algo, assim, bem bacana, mas não era algo que me fazia 100% feliz, né? E era uma coisa assim, se você falar na faculdade de bacharel e licenciatura que você quer ir para a sala de aula, é como se você tivesse... Nossa, como assim você quer ir para a sala de aula, né? Se você tem a oportunidade de trabalhar com pesquisa e tudo mais. Mas é algo que eu me identifiquei, entendeu? Quando tinha seminário na faculdade, eu sempre queria ir lá e falar, porque eu sentia que falando eu poderia ter a atenção das pessoas e elas conseguiriam prestar atenção no que eu tinha para dizer, né? E o trabalho com pesquisa é algo muito individual, né? Então às vezes eu ficava semanas dentro de um laboratório levantando dados, e assim, levantava dado, criava minha tabela, fazia meu projeto, publicava, né? E dentro da sala de aula você tem um acesso maior com o ser humano, né? Então eu comecei a me identificar cada vez mais e no último ano do curso eu falei assim, não, eu quero ir para a sala de aula, entendeu? E aí quando eu fui para a faculdade, em 2007, eu comecei a estudar o assunto, que eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC e tal. E aí eu já foquei nisso, né, no meu estilo de vida, que era skate, tatuagem e esse submundo aí. E aí eu comecei a estudar o assunto, eu tive acesso àquele livro da Beatriz Ferreira Pires, que é o Corpo como Suporte da Arte. Nossa, esse livro foi tipo uma bíblia, tá ligado? Ele abriu assim a minha mente de uma forma assim terrível, que eu falei, nossa, eu já fazia meio que o que estava escrito no livro sem saber o que era, né? Que era a questão do ritual, né? De fazer a modificação corporal numa fase da vida que é uma fase de transição. Tanto que a minha primeira tatuagem, que eu fiz com 20 anos, era um período de transição. Eu estava meio que saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Então, eu acho que calhou ali, né, aquele ritual para marcar aquela passagem. Eu não sou mais um adolescente. Agora vai vir responsabilidade, vai vir um monte de coisa, vai vir o peso da sociedade. Então, aquele ritual marcou. E quando eu fui para a faculdade, que eu comecei a estudar isso, aí os outros rituais foram vindo, né? Em 2002, antes da faculdade também, eu alarguei as orelhas, furei a língua e coloquei os 2 piercings aqui, né, embaixo. E fiz uma outra tatuagem de um gárgula no braço esquerdo e fiz outra tatuagem de uma sucubus na batata direita. Todos baseados nessa história de passagem, né? E aí quando eu terminei a graduação,
Falei, agora eu vou ter que fazer um ritual para simbolizar esse ciclo que se fechou, né? Aí eu comecei a criar uma história da arte nos braços, né? Começando da Idade da Pedra e chegando até a contemporaneidade. Aí eu fui escolhendo uma obra que para mim tivesse algum significado histórico para a arte e que representasse o que eu valorizava daquele conhecimento que foi absorvido. Então tudo isso foi assim para mim muito emancipador, né? Não só intelectualmente, mas como estilo de vida, né? Porque você viver uma coisa e saber por que você está vivendo é muito diferente de viver só por modismo ou porque é um reflexo da sociedade, né? Ou até uma contravenção contra a sociedade. Mas começou assim, né? Lá em 90, com as canetinhas lá na Perle, e foi só evoluindo ideologicamente até eu ter assim aparato estrutural, psicológico e físico e financeiro para poder começar de fato a fazer os rituais mais focado nessa coisa da transformação. Então foi a partir daí. Desse processo de sair da faculdade, chegar até uma escola, né, para trabalhar, como que você foi recebida enquanto não é uma pessoa tatuada, bastante tatuada? Na verdade, assim, como a gente sabe que algumas pessoas, né, não posso falar todas, né, boa parte das pessoas tem uma certa resistência, né, quando vê, né, uma pessoa tatuada, assim, fala, né, fica um pouco assustada, fica se perguntando várias coisas. Então quando a primeira vez que eu fui para uma escola, eu vou ser bem sincera, eu me cobri toda. É mesmo? Então eu fui de manga longa, tal, né, porque eu já sabia, entendeu? Talvez se eu chegasse lá mostrando tudo, né, o que eles iriam pensar, né, da professora. Então, a primeira escola que eu fui, eu me cobri. E eu não me cobri uma vez, né? Então, a primeira escola que eu trabalhei, eu me cobri durante quase o ano inteiro. Uau! Né, o jalecão, né, e me cobrindo. Daí Você eu não tinha lembro... as mãos tatuadas As mãos eu não ainda? tinha, né? O restante sim, as mãos não. Daí eu lembro que tinha uma festa no último dia da escola lá, que eu falei, bom, todo mundo já me conhece, já sabe qual é o meu trabalho, então assim, eles, né, a Bia, professora de ciência, então eu posso, né. Quando eu fui nessa festa, eu lembro que eu fui de vestido, e aí foi assim, parecia que eu era uma outra pessoa. Eu ouvi de colegas de trabalho, nossa, Bia, você é assim? Eu não sabia. Eu falei assim como? Assim. Eu não sabia que você era doida, assim. Mas no sentido negativo. No sentido negativo, no sentido que ficou surpreso, né? E aí as pessoas, eu percebi que ali naquele momento eles me enxergaram diferente. Então eu pensei, bom, então acho que nessa escola foi até que bom ou ruim trabalhar, né, toda coberta, Sim. Porque imagina, né? A chance de rejeição ela teria sido muito maior. Muito maior, né? Mas já teve escolas que, por exemplo, essa aqui agora, né, que nós estamos, a recepção foi mais tranquila em relação. Daí, porque seria injusto também eu ficar sempre me cobrindo, né? Então eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar assim, né? Se eu tenho tatuagem ou não, isso não vai interferir na professora que eu vou ser dentro de sala de aula, né? Então, de um tempo pra cá, eu me libertei mesmo em relação a isso. Eu sou assim e as pessoas chegam uma hora que se acostuma e vê que isso daí não quer dizer nada, né? Hoje você trabalha como professor na rede estadual, professor de artes. Eu queria saber como que foi a sua recepção no espaço escolar, tanto da gestão, da escola, como também das alunas e dos alunos. A gestão foi boa. A gestão assim, me recebeu assim de braços abertos, sem nenhum tipo de empecilho, pelo menos não assim direto. Agora, no corpo docente foi chocante. É mesmo? Porque, que nem eu estava te falando ali em off, comecei a trabalhar aqui nessa escola no dia 8 de março de 2010. Que eu me formei em artes visuais em 2009, em 2010 comecei a trabalhar aqui. Nessa época eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava de cobrador de ônibus, que eu trabalhei quase 10 anos numa empresa lá no Itaí Paulista. Então eu fazia essa dualidade, trabalhava à tarde
ainda no meu antigo emprego, e de manhã eu vinha dar aula aqui. Então, no primeiro dia de aula que eu comecei mesmo, como educador aqui, como arte educador, assim que eu entrei na sala dos professores, eles já me estranharam. E aí eles perguntaram se eu estava procurando a minha sala, né? Eles me confundiram com um aluno. Eu falei, não, eu estou procurando o meu armário. E aí que eles meio que deram um choque, assim, né? Armário? Mas você é professor? Eu sou, estou começando hoje. E aí eles começaram, né? Depois do choque, me dar as boas-vindas e tal, mas você via nos olhos deles que eles estavam estranhando aquela situação ali. Como assim um professor desse jeito vai dar aula aqui junto com a gente, né? Então, no primeiro momento, assim, a gestão me tratou super bem, me acolheu, a diretora mesmo ficou muito feliz de eu ter escolhido vir trabalhar aqui assim que eu me formei, porque eu moro aqui e seria uma coisa assim bem versátil, né? E depois o corpo docente, a primeiro momento, teve o choque, sim, mas depois foi acostumando. A própria molecada, os alunos, no primeiro momento também estranharam, mas depois eles viram que era só mais um professor, né? Não importava a aparência, mas foi basicamente isso. E como que é a sua relação com as alunas, com os alunos no dia a dia? É maravilhoso, assim. Eu, assim, não tenho problema nenhum com aluno, assim, é super tranquilo. Eles adoram, né? A primeira vez eles ficam olhando, né? De cima e embaixo, depois eles não se aguentam, né? Eles querem saber o porquê, quando fez, qual é o significado, que é pôr a mão, né? E depois de um tempo eles também falam, olha, quando eu tiver 18 anos eu também quero fazer, né? Então é super tranquilo em relação à minha convivência e relacionamento com os meus alunos. Que demais. E como que essas tatuagens, elas se relacionaram em suas aulas? Porque você tem aí um livro de História das Artes. Meu, é bem engraçado, assim, porque os livros didáticos, eles têm muitas imagens que eu carrego no corpo, né? Então, como eu dou aula no ensino médio, agora, né? Eu já dei aula em vários ciclos, mas nesses últimos 4 ou 5 anos eu tô só no ensino médio, né? Segundos e terceiros anos, no período noturno. Então, o que acontece? Quando eu tô lá, por exemplo, com os segundos anos, tem na apostila deles o Duchamp. Aí eu vou falar, ó, o Duchamp é igual o que tá aqui no meu cotovelo. Aí eles ficam olhando pra apostila e olhando pro meu cotovelo. Aí eu falo, não, vem aqui, professor, vem aqui mais perto pra ver se é igual mesmo. Aí eles ficam querendo entender, mas por que você fez isso? Você tatuou um negócio de mijar no seu braço, um pinico? Eu falei, não é isso, não é o objeto. Aí entra a aula, né? Você sente uma transformação de mentalidade nos seus alunos e alunas, assim, por conta do seu corpo, né? Que não é um corpo comum no meio da educação, né? Você sente que eles começam a lidar com a diferença de uma forma diferente também? Sim, com certeza. Porque isso deixou de ser não digo se a palavra certa é uma novidade, assim, sabe? Mas eles começam a enxergar que a diferença, né? Que ela existe e passa a respeitar isso, né? Então, não só em relação à tatuagem, a cabelo colorido, né? A senhora muda assim. Porque eu tô sempre mudando, até as pessoas esperam, né? Que eu mude toda hora a cor. Então, o aluno, ele tá mais aberto à diferença, né? Então, eu percebo isso. Normal, tem cabelo colorido. Normal, uma tatuagem, né? Coisas que antes você não ouvia, porque o aluno, ele é tradicional, porque ele vem de fora com valores tradicionais, né? E aí, quando ele entra numa sala de aula, o que ele está esperando? O professor tradicional, né? Então, chega um professor novo, diferente, né, tatuado, no começo mas é professora mesmo, né? É aluno, né? E depois eles se acostumam e vê que isso é normal e eu acredito que eles levem isso para fora, né? Então, hoje eu acho que se eles saírem da escola e eles encontrarem alguém com tatuado, com corpo modificado, vai ser uma coisa normal, porque eles estudaram, né, e viram que isso aí não influencia, né, no caráter da pessoa. E aqui é um espaço que, né, a gente tem para discutir, para, né, trocar informações, vivências. Sim, a escola é isso, né? Não é só o conteúdo em si, né? Aqui a escola é muito mais do que isso, né? A gente precisa criar humanos melhores. Bom, a relação com os alunos, assim, em 2015, quando eu assumi nessa rede, eu ainda, porque assim,
Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu dava aula em escola de idiomas, então tinha muitos alunos adultos, né? Ou adolescentes ou adultos. Então eu tinha muitas turmas de alunos que eu dava aula durante a semana à noite, que era o pessoal que saía da empresa e ia fazer aula de inglês, então tinha muito aluno adulto. Então a relação, às vezes as reações como visual era uma. E quando eu entrei na escola pública em 2012, aí já comecei a ter alunos adolescentes e pré-adolescentes. Aí já muda um pouco, né? Então as reações, assim. E até com os profissionais, assim, professores, pessoal da escola, né? De estranheza ou coisa do tipo, assim, né? Um pessoal mais conservador, então rolava uma coisa... Porque a escola de idiomas ainda tem aquela coisa de ser... a escola de idiomas tem uma coisa mais despojada, moderninho e tal, então às vezes até eles achavam legal isso daí. Então na escola pública já comecei a sentir umas reações um pouco diferentes. Agora, nessa rede, em 2015, eu tinha pré-adolescentes, né, e adolescentes, só que a partir do ano passado essa idade diminuiu. Que aí eu comecei, assim, por ser novo na rede e ser lá os últimos a escolher as aulas, comecei a ter que pegar a aula, o que sobrava para mim. E aí eu comecei a pegar aula com alunos pequenos, porque aqui eles têm inglês desde o primeiro ano, né? Na primeira série, então eles têm uma aulinha por semana. Então você imagina, ano passado, o boom que foi a minha cabeça quando eu entrei na sala de aula, com alunos de, assim, que saíram da pré-escola e chegando no primeiro ano, eles não são nem alfabetizados ainda, né? Então para mim foi um desafio em todos os sentidos, desde a parte de trabalhar com língua inglesa, que eu nunca tinha dado aula para crianças, quanto essa questão de, né, eles olharem para mim, o visual, os dreads, as tatuagens e tal. De início, isso daí foi uma prática que eu sempre fiz desde o início, quando comecei a dar aula, nos primeiros dias de aula chegar com uma manga comprida, porque assim, tem as tatuagens que aparecem, já tem os dreads, a barba, já tem, né, muita informação. Então, aí eu chegava, os piercings e tal. Então, eu tentava chegar um pouco mais clean para não desviar tanto a atenção. Não sei se roda certo ou não, mas aí com o tempo eu ia tirando as mangas, então... A princípio aqui, ano passado, foi bem assim, né? Quando eles começaram a ver essas tatuagens dos braços, então a reação das crianças é muito incrível, assim, porque eles chegam assim encantados, né? Porque eles olham, eles, sabe, assim, encantados mesmo com os desenhos e tal, e quer olhar e perguntar o que é e tal. Então, é uma outra reação. Agora, os pais dos alunos é outra reação. Então, né? Então, assim, com os professores, sei, assim, você sempre sente que tem um ou outro professor ou algum funcionário que te olha assim, sabe, meio estranho, que tem uma reação assim, que às vezes não está tão acostumado ali, né? Ou tem aquela coisa assim de o tempo todo, quando eu chego no começo do ano, assim, quando eu chego numa escola nova, sempre tem aquela coisa, você é professor de artes? Você é professor de filosofia? Você é professor de... Porque filosofia é fama de ser doidão, né? Professor de música, que aqueles têm música na rede. Professor de música, então... Não, sou professor de inglês. De inglês? Nossa, né? Então tem aquela... E naquela época ainda, apesar de ser virada do milênio, ainda tinha bastante preconceito, né? Minha mãe mesmo ficou doida quando ela viu. Ter falou, nossa, nunca mais você vai arrumar um emprego na sua vida. Preconceito é assim, a gente já sofre preconceito por ter nascido pobre, por morar em periferia, né? A gente aqui é o extremo leste de São Paulo, né? Se você tropeçar, você está em Ferraz de Vasconcelos, que já é outro município, então aqui é o fundão, né? Então, já por ser pobre, você já sofre bastante preconceito. Eu já sofri preconceito por ir em entrevista de emprego com tênis sujo de lama, porque aqui antigamente não tinha asfalto, né? Eu já sofri preconceito por ter tatuagem. A pessoa não fala, mas você sabe que ela está olhando e está te julgando pelas marcas. Preconceito está em todo lugar, mas hoje em dia ele é mais velado, eu acho. Ele não acabou, ele é mais velado, porque ainda as pessoas ainda te olham estranho porque você é diferente, porque você tem tatuagem, porque você tem piercing, porque você tem alargador.
Então, eu acho que o preconceito eu sempre sofri, desde que eu comecei a modificar o corpo, eu sempre sofri. E mesmo não só pela tatuagem, mas por ser pobre, por morar numa região precária e tal, o preconceito meio que virou um irmão, né? Anda junto, né? Já meio que aquela frase do Nietzsche, né? O que não te mata te fortalece. Então você vai carregando aquilo e se fortalecendo, basicamente. Mas preconceito eu sempre sofri. Nunca você entra num ambiente assim que não está acostumado com esse choque estético e você não é notado. Né? As pessoas têm sempre uma cutucar a outra. Fala, olha ali, ó. Faz umas caretas, assim, entendeu? É muito forte, né? Saber o local que você nasce já diz muito sobre como vai ser sua vida. Sim. E como vai ser esse corpo em relação a todos os demais, Sim, né? Exatamente. Já tive alguma coisa em uma escola, mas não muito em relação ao visual. Talvez um pouco, assim, pode ter influenciado em relação à religião, assim, né? Então já teve alunos me questionando, alunos adolescentes, assim, final de ciclo básico, assim, no 8º, 9º ano. Já tive umas coisas assim de aluno perguntar, sabe assim, eles têm essa curiosidade, né, de professor, qual que é a sua religião, né, sabe? E então sempre assim, eu falava, não tenho religião, não sigo religião nenhuma, né? Mas você é ateu? Sou ateu, sei lá, eu não sei se eu sou ateu, na verdade, né, até tinha uma época que eu falava, eu sou ateu, mas hoje em dia eu não sei, assim, eu acho que eu estou descobrindo ainda essa questão, né, espiritual minha, então eu falava assim, mas eu não sigo nenhuma religião, não frequento nenhuma igreja. Então aí já causava aquela coisa, assim. Então eu lembro que tinha uma escola que tinha vários alunos evangélicos, uma comunidade evangélica muito forte naquele bairro, assim, era muito forte, e rolou um lance assim, um certo preconceito, assim, uma intolerância religiosa, que eu senti isso forte, assim, de alunos me tratarem diferente porque quando eu falei que eu não... E também de ficar, assim, também por conta das imagens, aí eu tenho... isso foi bom lembrar. Tem essa arte aqui que vários alunos viam e ficavam questionando, né? Só assim, nossa, o que é isso? É um demônio? É um diabo? O que é isso, né? E isso daqui é uma gravura, uma imagem que eu tirei, né, de um livro do Conde de Lautremont, né, e os Cantos de Maldoror. E um amigo, né, fez esse trabalho para mim. E assim, uma imagem que eu gostei de uma obra de arte, uma obra literária que eu gostei de ler. E aí, sabe, vários alunos já associaram, né, olharam aqui e falaram, nossa, a imagem do demônio e aquela coisa. Não tem religião, tem uma figura com chifre. Então um monte de aluno, nisso daí eu percebi que teve um pouco de influência também, porque eles viam e ficavam comentando da minha tatuagem, professor, o que é isso daí, não sei o quê. E depois eu percebi que as reações, eles sempre questionando essa questão da religião e tal. E apenas é um desenho, né? Assim, uma coisa mas acho que é um espaço, né, para questionar, né? Tomara que isso ajude no processo deles de formação. Sim, mas eu lembro que isso rendeu discussões muito boas também, assim. Eu aproveitei para... Nossa, às vezes eu parei... Não, teve aulas assim inteiras que eu não dei nada, não falei nada de inglês. Simplesmente parei para conversar sobre essa questão, sobre intolerância religiosa e tal. E, inclusive, nessa escola, eu tinha professores que estavam fazendo um trabalho, assim, incrível em relação, no caso, a Juliana, né, que é professora de História, que trabalhava muito a questão da África, né, nas aulas de História. Essa professora trabalhou isso daí, né, numa aula, e eu lembro que ela deu oficina de turbante, oficina das bonequinhas, né, a Bayomi e tal, e aí teve um pai de uma aluna que questionou, porque acha que a filha chegou com um turbante em casa, aí o outro que era
pastor de uma igreja, ele foi lá, chamou a professora e ela teve que ir lá e mostrar que ela estava, né, ela estava toda documentada. Ela falou, não, estou trabalhando África, mas eu estou dentro do currículo. E a gente, nessa escola, nós tínhamos elaborado vários projetos e eu fiz um projeto trabalhando com os alunos dos 9º anos sobre o movimento negro nos Estados Unidos. Então a gente trabalhou assim com a biografia de alguns líderes do movimento negro, assim, né, com ícones assim do movimento negro nos Estados Unidos. E aí o professor de geografia, então foi um trabalho que juntaram várias disciplinas lá. E nisso daí foi legal porque isso deu assim, abriu espaço, vários momentos assim, até, por exemplo, a questão tem um programa que eles fazem na secretaria, né, da prefeitura. O caso é sobre bullying, né, contra o bullying. E nesse ano foi, acho que, o melhor trabalho que a gente fez, né? Então, assim, eram vários professores que estavam com um discurso bem afiadinho e a gente estava trabalhando de uma maneira de construir mesmo assim um diálogo entre os alunos, e a gente fez uma roda no meio do pátio com o microfone aberto, assim, para os alunos terem a chance de falar, né? Então a gente fez tipo um questionáriozinho, assim, pelo menos para dar uma direção na conversa, mas os alunos pegavam o microfone e falavam das experiências deles. Então essa questão da religiosidade, a questão do visual, sei lá, do mais gordinho, ou sei lá, do cabelo, quem tinha o cabelo afro, ou, sabe, assim, para quebrar todos os preconceitos, assim. Então foi bem bacana, assim, inclusive um aluno, Caio, que ele, na época, eu não sei se ele assim, não diretamente tinha saído do armário, mas eu lembro que ele chegou falando assim, de uma maneira assim na escola, para um aluno de 9º ano, com uma coragem, falando assim, do bullying que ele sofria, né, da molecada, de ficar xingando, chamando ele disso e daquilo. E então foi um trabalho bem bacana, assim, né? Então a gente trabalhou, foi um ano muito produtivo, assim. 2015 eu lembro que foi um ano numa escola que estavam vários professores trabalhando com temas assim, que conseguimos, sabe, assim, desenvolver um projeto bem legal, assim. Demais.